nos acompanham também desde suas casas. Uma frase central do Evangelho de hoje, e que passa despercebida, é esta: pois não havia lugar para eles na hospedaria. Imaginem vocês qual foi o sentimento desta família dona da hospedaria, que vendo depois tudo o que aconteceu, o Messias nascido, ter rejeitado o lugar aonde Cristo poderia ter nascido. Não havia lugar para eles na hospedaria. A primeira leitura da Santa Missa de hoje nos mostra quem é este menino que nasce. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste como na jornada de Madiã. O povo, todo o povo, a humanidade inteira, escrava do pecado e da morte, estava aguardando a sua libertação. Este menino que vem, traz nos ombros a marca da realeza, uma realeza que não é deste mundo, mas uma realeza que é eterna, que é do céu. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus forte que não perde batalha alguma, Pai dos tempos futuros, porque nas suas mãos estão o tempo e a eternidade. Príncipe da paz, porque ele nasce em um período da história em que no Império Romano reinava a paz. O povo estava unido numa mesma língua, o povo não estava em guerra, e então Jesus nasce no tempo da paz. Mas a paz, ele não é um príncipe da paz, um pacifista, não, porque como ele mesmo vai dizer depois, eu vim trazer a espada e o fogo. A paz do Cristo é a paz que vem do céu, é a paz daqueles que estão libertos do pecado e que vivem a vida da santidade. Continua Isaías: grande será o seu reino e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi. O reino de Cristo é eterno. O reino de Cristo não pode ser combatido e derrotado por nenhuma força humana, porque é dele, vem de Deus mesmo. Este reino, como diz Isaías, é um reino de justiça e santidade. É um reino onde impera a justiça que dá a cada um aquilo que lhe é devido, mas a santidade, aonde Deus dá a nós uma graça que nós não merecemos. Porém, no final, Isaías nos dá a chave para entendermos todo o mistério: o amor zeloso do Senhor. Hoje, Deus, digo hoje, porque a liturgia da igreja atualiza no tempo o mistério celebrado. Hoje, como nós cantamos no Salmo, hoje nasceu para nós o Salvador. Não foi há 2000 anos, hoje ele se faz presente nesta celebração, nesta Eucaristia. Hoje, este menino que nasce por amor a cada um de nós. Se nós olharmos com sinceridade para a vida de cada um de nós, nós sabemos que nós não merecemos um Deus encarnado. Nós não merecemos um Deus que nos ama e nasceu nesta condição, pobre, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Nós não somos merecedores de absolutamente nada. Tudo o que ele fez porque nos ama, porque ama cada um de nós. Este amor zeloso do Senhor é o qual nos comove, nos constrange. O Natal não é uma data para nós simplesmente nos alegrarmos, mas é uma data para nos constrangermos, porque Deus se fez homem, Deus se fez carne, por amor a nós. E nós, muitas vezes,
ouvimos esta frase do Evangelho: não havia lugar para ele na hospedaria. Chesterton vai dizer que hoje a humanidade vive um paradoxo. Jesus não tinha lugar para nascer naquela época, mas hoje ele nasce em todas as famílias. Hoje ele nasce em todas as casas. Ele não tinha uma para nascer quando veio, mas hoje ele nasce em todas, em todas. Mas, meus irmãos, a hospedaria a qual o Evangelho se refere hoje de forma espiritual é o nosso coração. Jesus, nosso Senhor encarnado, a palavra eterna, quer encontrar abrigo em nós. E podemos nos perguntar: tá bom, Padre, mas o que é preciso fazer para que Jesus encontre abrigo em mim? A resposta nós encontramos na segunda leitura, aonde São Paulo diz: abandonar a impiedade e as paixões. Se outrora Jesus nasceu num estábulo, ali no meio de animais, com toda a criação presente, os homens, os povos gentios, os magos, as ovelhas, tudo o que a natureza e a criação têm estavam presentes no presépio adorando Jesus, o universo todo, mas ele foi colocado num coxo. Se naquele momento Maria Santíssima, e eu tenho certeza que Nossa Senhora e São José não pensavam nisso, em ter o seu filho num estábulo, numa gruta, não era plano deles, mas era plano de Deus. Às vezes os planos de Deus não são como nós queremos, são totalmente diferentes, mas ele nasceu num lugar pobre, sujo e frio, e quando São Paulo diz isto: abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo como equilíbrio, quer dizer justamente isso. Se naquele momento ele não tinha um lugar assim para nascer, que hoje o meu coração não seja este lugar. Que o meu coração não seja um lugar marcado pelo pecado, pela impiedade, pelas paixões desordenadas, pela malícia. Meus irmãos, todos nós temos defeitos, todos nós temos misérias, mas há uma diferença em buscarmos isso e ficarmos nisso, e há uma diferença entre nós lutarmos contra isso e buscarmos ser melhores, mesmo que nós erremos. E Jesus sabe da nossa condição, e Ele quer nascer dentro de nós, nesta hospedaria que é a nossa alma, mas para isso precisamos abandonar as paixões, o pecado, e buscarmos a justiça e piedade. Buscarmos a justiça de Deus, a justiça de Deus e a piedade, ou seja, ter um coração piedoso, que não é um coração carola, não é um coração assim, com aquela cara assim, triste, não, isso não é piedade. Piedade é ter um amor inflamado por Deus, ao ponto de que minha vida inteira se dobre perante Ele. Porque não é possível celebrar o 25 de dezembro e continuarmos as mesmas pessoas, do mesmo jeito. Porque se Deus existe na história e começa a viver na história, toda a minha vida muda. Não tem como eu continuar igual, isso é impossível. Porque São Paulo diz no final da segunda leitura: um povo conquistou e purificou para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Ele nos conquistou com um preço alto, que foi a sua encarnação e a sua paixão na cruz. Quando ele foi envolto em faixas, ali já estava pré-anunciado o seu sepultamento, que ele seria envolto naquele pano de linho e colocado dentro de uma sepultura. Ele nasceu numa caverna para lembrar a sepultura onde ele iria morrer, ser sepultado. Por isso, meus irmãos, nós somos este povo conquistado por um preço alto de sangue, um preço alto de amor. E não existe e não existirá ninguém neste mundo, preste atenção no que o padre está dizendo, ninguém neste mundo nos amará como Jesus. Ninguém.
Ninguém vai fazer por você o que ele fez, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seu esposo, sua esposa, seus filhos, quem você acha que for, ninguém vai te fazer, vai te amar como ele te amou. Ninguém. Porque o amor do Cristo é um amor perfeito, porque é o amor de Deus. E hoje, nesta noite, nós somos chamados pela liturgia da igreja a correspondermos. Padre, mas eu sou tão miserável, tão pecador, tão pequeno. Sim. Esta é a nossa condição. Deus não quer que nós o amemos com máscaras, com algo que faz de conta. Nós no presépio muitas vezes vamos ser aquele jumento, a ovelha, o boi, o camelo, um animal ali, miserável, pecador, sem nada a oferecer. Mas Jesus, com o seu sorriso de criança, ele sorriu para os animais, para sua mãe, para o seu pai, para os pastores. O sorriso de uma criança que salva, que liberta. Hoje, meus irmãos, nos alegremos sim, porque ele vai nascer na nossa casa, no nosso coração e no nosso lar. Mas nós somos chamados a contemplar este mistério de amor e correspondermos a este amor com muita generosidade. Com muita generosidade. Cada vez que a gente em casa não reza, cada vez que a gente não vem na missa, cada vez que a gente não faz nenhuma obra de piedade, não faz o bem, nós estamos fechando a porta do nosso coração, como aquela mulher fechou da hospedaria, e dizemos a Jesus: não tem lugar para o Senhor na minha casa. Peçamos a Deus perdão nesta noite, por todas as vezes que nós não o acolhemos. Não o acolhemos na Eucaristia, não o acolhemos no irmão que bate a nossa porta, não o acolhemos na oração, na nossa casa. Peçamos perdão e peçamos a Jesus nessa missa que inflame o nosso amor por Ele, para que possamos amar com o seu coração, com o coração dele, como Ele merece ser amado. Façamos instantes de silêncio e meditemos esta palavra do Evangelho que acabamos de ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.